Tô aqui, galera, para fazer um unboxing com vocês aí, ó. Saquinho amarelo da Alegria, né? Mercado Livre. Chegou bonitinho. Olha só. Então eu vou abrir aqui. Agora eu já aprendi. Tem uma linha pontilhada que a gente abre, ó. Esse aqui não tem a linha pontilhada, mas... Opa! Ele tem a cola bem aqui, ó. Galera, como falei no início do vídeo aí, ó, esse aqui é um suporte para placa eletrônica AFR 290 é o nome dela, certo? Então chegou aqui bonitinho na capa, ó. Duas cores aí que eu gosto muito, amarelo e azul. Então deixa eu abrir aqui para mostrar para vocês agora como é que ela é. Eu achava que era um pouco menor, galera, pelo que eu tinha visto aí na internet. Mas ela é um pouquinho maior do que eu imaginei. Aqui a caixa está vazia, ó. Vou deixar por enquanto aqui do lado, caso eu precise. Essa aqui é a base. Esse aqui é o... Esse aqui é o suporte, galera. Tô olhando aqui. Deixa eu mostrar para vocês aí, né? Aqui, ó. E aqui provavelmente esses dois suportes aqui é a base para mim colocar aqui, né? Então, vou já colocar, fazer isso. Para ver como é que vai ficar. É assim e assim. Você está dando para pegar aí? Deixa eu fazer rapidinho isso. Tirar esse parafuso. Vamos fazer o seguinte, eu vou montar aqui, galera, e já vou mudar o ângulo, já vou voltar com vocês aí com ele em ação, tá bom? Para mostrar para vocês como é que funciona esse suporte aí. De volta aí, galera, o suporte já está montado, olha. Essa aqui era a base de metal que eu precisei parafusar, né? Aqui para poder dar essa sustentação aqui, ó, para correr aqui. Essa parte aqui é de plástico, certo? E aqui tem a... quando eu encontrar a posição correta. Esse aqui eu botei no limite, né? E esse aqui eu vou correr. Por enquanto eu vou usar assim, né? Vou até apertar logo esse aqui. Rodar aqui a bolinha, ele fica pressionado, não sai daqui, né? E esse aqui eu vou correr, que é para encontrar a posição certa. Quando eu encontrar, eu vou lá e aperto aqui do outro lado, tem a bolinha do outro lado, ó. E aí vai ficar fixo. Eu vou mostrar para vocês agora na prática como é que funciona essa ferramenta aqui, tá bom, galera? Tô com uma placa aqui, ó, de carcaça só para fazer o teste com vocês. Aqui nesse dente, ó, ele tem uma abertura que é onde a gente encaixa a placa. Vou encaixar bem aqui, ó. Encaixei aqui. Aí do outro lado eu também posso encaixar. Deixa eu só achar a melhor posição aqui. Pronto, ó. Encontrei aqui a posição. Depois eu vou pegar uma tomada de cima aí, tá? Pra você dar uma olhada. E aí eu vou agora apertar aqui. Pronto. Aí aqui, galera, ó, eu posso rodar, né, esse suporte para facilitar no trabalho ó, de fazer uma remoção de algum componente ou soldar algum componente na placa, né? Aqui, ó, eu posso encontrar a melhor posição e apertar aqui do lado aqui na bolinha, né, para ficar mais fixo, beleza? Ó, fica mais fixo e aqui eu posso trabalhar tranquilamente. Deixa eu aproximar mais aí para vocês verem. Olha que maravilha.
Aí assim as mãos vão poder ficar bem livres para fazer o trabalho, ó. Aqui na hora que eu tiver que pegar um ferro de solda, por exemplo, deixa eu pegar aqui para mostrar para vocês. Fazer um trabalho aqui, né? A outra mão fica livre para fazer um trabalho, talvez com um soprador aí, né? Da estação de retrabalho, ó. Ou usar um microscópio também. Então essa aí é o suporte para placa eletrônica AFR que chegou aí, tá? Muito boa, muito feliz com essa aquisição também aqui para a Washtek. Com certeza vai auxiliar bastante aí quando eu tiver agora que mexer em placas, que é um trabalho que eu estou me esforçando cada vez mais para poder fazer reparo em placa, tá bom, galera? Fica no vídeo que ainda vai ter a parte final aí com a terapia desse unboxing review. Vamos lá. Muito bem, galera, de volta aí no vídeo. Vocês já viram aí um unboxing e um pequeno review aqui desse suporte para placas eletrônicas, que vai ser bem útil aqui para a Washtek. Alguns trabalhos que a gente precisa fazer. Bom, nessa parte agora, que é a terapia, né? Eu queria falar um pouquinho sobre a minha experiência de estar usando o Linux de maneira 100% agora. Né? Quem acompanha o canal sabe que eu fiz a migração aí, sempre fui usuário do Windows, né? E em janeiro desse ano, de 2025, eu fiz a migração 100% para usar somente o Linux. E antes de falar de como é que está sendo essa minha experiência aí em usar o Linux, eu queria também falar um pouquinho o que me motivou a fazer essa migração. De maneira resumida, galera, acho que foi lá em 2023, se eu não estou enganado, ou 2022, não lembro bem. A minha licença do pacote Office expirou. Eu tinha comprado uma licença lá em 2012, 2013, não lembro exatamente, e a promessa era que era uma licença permanente, né, que eu nunca ia perder ela e ia poder sempre usar aí o pacote Office da Microsoft aí, né? Porém, na verdade, ocorreram algumas mudanças aí, né, na Microsoft, ou então eu fui enganado, não sei, né? Mas a licença, na verdade, só durava 10 anos. E aí, quando deu os 10 anos, realmente venceu, e aí eu precisava usar o pacote Office para abrir alguns arquivos, Word, Excel, PowerPoint, já que eu uso bastante, né? Para algumas outras atividades que eu tenho. E aí, com a licença vencida, ou eu partia para os craqueados da vida, né? Ou eu tinha que pagar uma nova licença aí do Office, e agora é uma licença anual, se eu não estou enganado, né? Bom, aí pessoal, devido a algumas circunstâncias na vida, eu realmente estava colocando fora de cogitação ter esse gasto a mais aí com a licença do pacote Office da Microsoft. Foi então que eu comecei a pesquisar as alternativas, e aí fui para o mundo open source. Encontrei o LibreOffice, que é uma opção muito boa aí, open source, né, código aberto, gratuito. Comecei a usar ele, e isso aí já começou a me levar para esse mundo open source, né? Mas eu nem cogitei a questão do Linux, porque o meu Windows ainda estava me servindo bem. Mas aí, galera, quando eu estava em umas pesquisas aí, em 2024, nos meus vídeos de informática, né, para aprender algumas coisas, curiosidades, como eu falei já aí, quem acompanha o canal sabe, né, que eu faço bastante pesquisa no YouTube, tanto para os serviços que eu tenho que prestar aqui, às vezes o YouTube quebra o maior galho do mundo aí, né, como também para pesquisa, estudo mesmo, tá? Esse pode ser assunto para outro vídeo, né? Mas o YouTube tem muita coisa boa, tá, galera? Filtrando bem, a gente acha conteúdo sensacional. E numa dessas pesquisas que eu estava fazendo, o YouTube sugeriu para mim o vídeo do MW Informática juntamente com o Diolinux. Foi um crossover que eles fizeram, né? Falando sobre, será que o Windows é mais seguro, ou o Linux é mais seguro que o Windows para a questão de vírus? E aí eu assisti o vídeo, achei bem legal, bem interessante, e isso despertou em mim a vontade de dar uma olhada no Linux. Foi então que eu lembrei que lá na época da universidade, quando eu cursei, eu tive contato com o Linux no laboratório lá da universidade. Os computadores eram todos formatados com Linux, e na época eu lembro que eu não gostei nem um pouco, né? Achei meio ruim, acostumado só com Windows, né? Na época eu não dei chance para o Linux. Mas foi então que eu comecei a pesquisar um pouquinho mais, e aí resolvi testar a instalação de distribuições Linux em alguns notebooks antigos que apareciam aqui na Washtek. Comecei usando o Linux Mint, depois testei o Zorin OS e por fim testei o Pop OS, né, que são as três distros aí, uma das três distros que o pessoal fala que é mais apropriada para quem está iniciando no Linux, para os leigos, né, que o pessoal fala. E de fato são três distros bem
bem legais de usar, né? Bem tranquilo, já vou falar mais sobre elas, tá bom? E foi aí então que despertou esse interesse de quem sabe migrar 100%, usar o Linux, já que o Linux tem essa vantagem aí de ser open source, né? Foi então que eu fiz uns testes e escolhi, aqui ó, meu notebook aí, né? Escolhi a distribuição Pop! OS. Beleza, galera? E agora eu vou falar um pouquinho para vocês como é que está sendo essa experiência. Quem acompanha o canal sabe que eu migrei totalmente para o Linux em janeiro desse ano, de 2025. Estou usando 100% o Linux. E o que é que eu posso falar para vocês aí do que eu estou sentindo aí nesses quase 5 meses de uso? Existe uma certa ideia na mente dos usuários, especialmente de usuários aí de Windows, de que o Linux é muito difícil, é só para quem é muito bom em informática, que entende muito, quase um hacker. Na verdade não é bem assim, galera. O que eu percebi, eu também tinha essa ideia, tá? Eu também achava que o Linux era muito difícil. O que eu percebi foi o seguinte: existe, claro, algumas coisas que a gente vai precisar dar uma pesquisada, olhar com carinho, né? Não é tão simples assim, mas também não é uma coisa absurda de difícil. Eu sempre fui usuário do Windows, tá? Um usuário eu considero intermediário ali, né? E depois que eu comecei a testar o Linux, né, fiz a instalação, comecei a usar, eu percebi que ele segue uma lógica que existe em todos os sistemas operacionais. Tá? Eu já tive contato aí com Windows, eu lembro que já cheguei a dar uma olhada rapidinho no macOS, no sistema do macOS, né? Da Apple no caso, e Linux. E eu percebo assim que existe uma lógica, né, dos sistemas operacionais, de funcionalidade. E aí com o tempo de uso, o que eu percebi aí, usando aqui a distro Pop! OS, mas também posso falar sobre o Linux Mint Zorin OS, que também usei e ainda uso de vez em quando em alguns computadores que aparecem aqui. São sistemas operacionais bem acessíveis, intuitivos, assim, muita coisa aqui no Pop! OS eu consegui fazer sem pesquisar. Eu consegui instalar uma impressora, pode parecer simples, né? É bem simples no caso do Windows, né? Mas aí para mim que estava iniciando no Linux não foi tão fácil, mas intuitivamente eu consegui descobrir, consegui baixar aí alguns programas para usar, né? Por exemplo, vai ter outros vídeos que eu vou falar aí de outras coisas, outros equipamentos que eu tive que instalar no Pop! OS e consegui, né? As atividades básicas, posso dizer assim, do dia a dia, né? Para quem usa computador como eu, né? Eu consegui de maneira intuitiva. Em poucas situações eu precisei dar uma olhada lá em vídeos tutoriais, né, para aprender a fazer alguma coisinha aqui outra ali, mas nada que eu diga assim que é impossível para alguém que sempre usou Windows usar. Então eu posso dizer que é muito bom, galera. Eu estou usando aí, não me arrependo de ter feito a migração 100%, né? Por enquanto não penso em voltar a usar o Windows 11, mas eu não me afastei do Windows 11 não, né? Porque também tem as suas vantagens. Tem um notebook aqui que eu usava, que agora minha esposa está usando, que está com o Windows 11 instalado. De vez em quando eu vou lá também, dou uma usada, né, para não ficar totalmente afastado ali do Windows 11. E a ideia é, com o tempo, eu conseguir investir numa máquina um pouquinho mais poderosa de hardware e eu possa usar ali ou o Dual Boot, né, usar o Linux junto com o Windows no mesmo SSD e na hora de iniciar escolher qual eu vou querer usar. Ou então usar uma máquina virtual para fazer a instalação ali nessa máquina virtual do sistema Windows 11 para fazer vídeos aqui para o canal, para ficar familiarizado, né? Para não perder esse contato também com o Windows que faz parte aqui do trabalho, né? Porque a maioria dos computadores não tem jeito, eles são formatados com Windows, né? E a galera aí que faz os serviços, ela prefere o Windows, e eu não julgo porque eu já fui desse time, já preferi o Windows, né? Mas aí, galera, o que eu posso dizer da experiência é essa, é uma experiência muito agradável, né? Eu fiquei muito feliz aí, encantado com o mundo open source, a comunidade do Linux também ajuda muito, né? A gente consegue achar solução para tudo ali, pesquisando aí nos fóruns da vida, no YouTube mesmo, né? Então eu posso dizer que a experiência está sendo muito boa.
Não é tão difícil quanto eu imaginei que fosse. Esse mito aí que existe não é tão verdadeiro assim, né? E tem aquele mito também de que tudo no Linux tem que fazer pelo terminal, né? Pelos comandos no terminal, mas não é verdade não. Essa distro aqui que eu uso, o Pop! OS, a Linux Mint Zorin OS, é muito intuitivo, dá para fazer tudo só no clique ali do mouse, também como é no Windows, nem sempre precisa ir para o terminal, né? Só se a gente quiser ir para lá, e no caso é interessante aprender a mexer. Inclusive no próprio Windows tem também, né, o terminal, ali, o prompt de comando, né, o Windows Shell, né? Então a gente acaba que uma hora ou outra vai usar ali, mas nada muito absurdo, que seja difícil demais, tá bom, galera? Então se você pensa aí, ou já pensou, né, e desistiu de tentar experimentar o Linux, nessa terapia aqui do vídeo de hoje, eu quero falar para você tentar, viu? Experimenta, né? Dá uma chance aí, faz um teste, né? Faz como eu fiz, testa um pouco. Porque se eu não gostasse, eu ia voltar para o Windows. É a opção que nós temos, né? É algo que iria acontecer e depois de uma certa organização financeira eu iria, claro, pagar as licenças devidas para o Windows, né? Para continuar usando. Até porque eu não recomendo, galera, usar o Windows craqueado, pacote Office craqueado, nenhum tipo de software craqueado, viu? É um risco muito grande e não vale a pena correr. Mas é um papo aí para um outro vídeo, tá bom? Se você gostou aí do conteúdo, deixa o like para ajudar a gente, para fortalecer o canal. A gente está com uma meta aí de chegar aí em pelo menos uns 500 inscritos nesse primeiro ano de canal. Já estamos aí acima dos 300, né? Nem imaginava que ia alcançar tantos inscritos assim. Tá bom, galera? Ajuda a gente a divulgar aí, compartilha o vídeo para você, para quem você acha que vai gostar, né? Ajuda a gente aí, se for possível, escolhe um vídeo e assiste até o final, dá o like, deixa um comentário aí, tá bom? Isso já vai fortalecer muito. Muito obrigado aí pela sua atenção, um abraço e até a próxima.